Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024. E o mercado opera em compasso de espera agora pela manhã, esperando aí pela bateria de decisões de juros que vão acontecer por vários bancos centrais ao longo dessa semana, incluindo o Banco Central americano e também o Banco Central brasileiro nessa quarta-feira. Lá na Ásia, hoje as principais bolsas ficaram fechadas por conta de feriados locais, mas durante o final de semana saíram mais dados de atividade, como produção industrial e vendas do varejo lá na China, todas vindo abaixo do esperado, o que acaba mantendo o cenário para um ritmo econômico mais fraco por lá. Na Europa, hoje as bolsas operam com viés negativo, enquanto os investidores monitoram as decisões de juros do Banco Central americano na quarta-feira e também a decisão de juros pelo Banco Central da Inglaterra, que vai acontecer na quinta-feira. Fora isso, lá também vão sair dados de inflação da Itália referente ao mês de agosto e a balança comercial da zona do euro referente ao mês de julho. Indo para os Estados Unidos, a semana passada fechou positiva, com o Dow Jones subindo 2,6%, enquanto o S&P subiu 4,02% e o Nasdaq acumulou uma alta semanal de 5,94%. O destaque da semana por lá ficou para os números de inflação, que vieram um pouco acima do esperado, o que de certa forma afasta o medo de uma recessão lá na economia americana, mas também aumenta as chances de um corte de juros menor, de 0,25 na reunião pelo Banco Central que acontece nessa semana. Nas ações, destaque para o setor de tecnologia, que acabou impulsionando o S&P e o índice Nasdaq, com a Nvidia mais uma vez se colocando como protagonista e fechando a semana com uma alta acumulada de mais de 15%. Na política, o destaque ficou para o debate entre Donald Trump e Kamala Harris, que acabou aumentando a vantagem da candidata democrata na corrida presidencial. E durante o final de semana, houve um segundo atentado contra o candidato republicano Donald Trump, o que pode repercutir no mercado ainda hoje. Bom, na agenda dessa semana, o grande destaque vai ficar para a decisão de juros pelo Banco Central americano, que vai acontecer na quarta-feira. A maior chance é de um corte de 0,25 nos juros, mas ainda existe a possibilidade de um corte maior de 0,5%, o que pode obrigar os investidores a ajustarem as expectativas para as próximas decisões se isso acontecer. Fora isso, na agenda americana dessa semana também vão sair dados de vendas do varejo e produção industrial referente ao mês de agosto. Atualizando aqui as bolsas, S&P Futuro está caindo um pouco, queda de 0,02%, Eurostock 600 está subindo 0,08%, lá em Londres o FTSE está caindo 0,05%. No Japão e na China, o mercado hoje ficou fechado por conta de feriados locais. O índice dólar do DXY está caindo 0,45% agora, enquanto os juros de 10 anos lá no mercado americano sobem 0,06%, taxa anualizada agora cotada a 3,64%. Petróleo subindo agora pela manhã, o Brent sobe 0,43%, com o barril cotado a $71,92. Hoje o petróleo subindo com a expectativa de cortes de juros lá nos Estados Unidos, e também refletindo a queda na produção americana em função do furacão que acabou atingindo o Golfo do México. O minério de ferro hoje não negociou por conta do feriado lá na China, enquanto no universo cripto o Bitcoin acumulou uma alta de quase 6% nos últimos 7 dias, mas vem com queda nas últimas 24 horas, caindo quase 2%, com a principal criptomoeda cotada hoje na casa dos $58.500. Por aqui, a semana passada fechou com alta leve para o Ibovespa, que subiu 0,23% no acumulado da semana e fechou nos 134.881 pontos. No dólar, o viés foi de queda, com a moeda americana caindo 0,6% na semana e fechando aos R$ 5,56. Destaque por aqui ficou para o IPCA de agosto, que veio com uma queda de 0,02% na comparação mensal, enquanto a expectativa era de que ele viesse com uma alta de 0,01%. Já nas vendas do varejo, também referente ao mês de agosto, o número veio com uma alta de 0,6%, ficou bem acima do projetado, que era a expectativa era de uma alta de 0,5%. E com isso, o cenário para uma alta na taxa Selic acabou se mantendo como o mais provável. O time aqui da XP, inclusive, projeta uma alta de 0,25% para a decisão dessa semana. Lá em Brasília, o destaque ficou para a aprovação na Câmara de medidas que visam compensar a desoneração da folha de pagamento. Além disso, no STF, o ex-ministro da Justiça, o atual indicado aí pelo governo como ministro do Supremo, Flávio Dino, acabou autorizando o governo a emitir créditos fora do arcabouço fiscal para combater as queimadas que estão acontecendo em todo o Brasil. Bom, nas ações, o destaque positivo ficou para a Edux, que teve uma alta acumulada de mais de 13% na semana, com o aumento da participação da gestora SPX no capital da companhia. Na queda, o destaque ficou para o Açaí, que acumulou uma queda na semana de quase 7%, isso depois que o Bank of America e o JP Morgan rebaixaram as ações da empresa, colocando elas como neutras. Bom, na agenda local, o destaque também vai ficar para a decisão de juros pelo nosso Banco Central, que acontece também na quarta-feira,
Conforme a gente já falou, a expectativa é de que o Banco Central aqui eleve a taxa Selic em 0,25%, dadas as pressões aí sobre os indicadores de atividade e também pressão inflacionária. Fora isso, a Receita Federal deve divulgar nessa semana os dados de arrecadação tributária referente ao mês de agosto. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia, um grande abraço, valeu e até amanhã.